Glória a Deus, que manhã gostosa, né? Glória a Deus. Que manhã maravilhosa. Deus é tão lindo. É bom estar na casa do Senhor. É bom perceber que o Espírito dele continua tendo controle de todas as Glória a coisas. Deus. Quem já percebeu a presença de Deus aqui? Amém. Aleluia. Eu acho tão lindo que Deus ele fala a respeito de todas as coisas. Né? Hoje a gente ouviu falar sobre exercício físico. Olha que coisa linda. Cuidar do corpo. Eu me lembrei, Carolina, que um tempo lá em Goiânia, acho que eu já contei isso aqui. Um irmãozinho lá da igreja, desses que não são muito. Ele era músico. Lá na igreja em Goiânia tinham 2 cristianos. A gente falava o cristiano que ora e o cristiano que canta. Porque um era de oração, Deus usava muito, e o outro era que só cantava. E esse cristiano que canta chegou para mim um dia e disse: Cláudia, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu disse: você? O que é? Deus mandou dizer para você que você toma água. Eu disse: vídeo de cristiano que canta. Então a mensagem, então, assim, a palavra tão simples, tomar água. Eu não bebia muita água. E eu não levei muito a sério. E poucos dias depois eu estava no hospital urológico de Goiânia com pedra nos rins, por falta de água. E Deus me curou ali e me fez entender que o simples fato de eu não beber água o suficiente, eu estava pecando contra o meu corpo. Porque eu perdi tanto, eu era ministra do louvor ali na igreja e alguns dias eu não pude estar ali porque eu estava hospitalizada por falta de água nos rins. Por isso que hoje a Selma fala que é a caixa d'água que eu carrego, onde eu vou tem a água. Então é importante cuidarmos do nosso corpo, fazendo exercício físico, nos alimentando bem, tomando bastante água, amém? Hidratando o corpo. Eu quero falar nessa manhã sobre algo muito simples, uma palavra bem simples. Como é o nosso Deus? Deus é simples e profundo. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro na carta aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículos de 16 a 25. Glória a Deus. Amém? Amém. Diz assim, de 16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, então Paulo estava falando aqui com a igreja, com cristãos, com crentes, e ele fala da possibilidade de não sermos guiados pelo Espírito. Somos nós guiados pelo Espírito? Ele diz: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei, debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. E a partir do versículo 2 é onde a gente quer falar mais a respeito, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas
não há lei. E os que de Cristo Jesus, os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos pelo teu Espírito que foi enviado por Jesus para habitar em nós e nos ajudar em todas as coisas. E esse Espírito Santo de Deus esteja presente neste lugar, nos conduzindo, preparando nosso coração para recebermos a tua palavra, e que o Senhor se agrade das nossas ações após ouvirmos a tua palavra. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Disse de um irmão, só uma história. Um irmão novo convertido, conheceu a Jesus, entregou a sua vida para Jesus, e ele fez uma oração, dizendo: Deus, eu quero na minha vida tudo que o Senhor tem para mim. Tudo que o Senhor tem para me entregar, dons, tudo que o Senhor tem, eu quero. E aí então Deus disse para ele: eu tenho alegria, paz, amor, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo que nós lemos aqui. E ele disse: eu quero. Ele disse: então eu vou te enviar. E ele manda um ser maravilhoso, glorioso, com um fruto lindo nas mãos. Ele diz: aqui está a sua resposta. Ele diz: mas apenas um fruto? Sim. Eu vou estar em você com esse fruto. Mas é preciso que o terreno do seu coração esteja muito bem preparado. Porque nesse fruto existem sementes. E elas vão germinar. E elas vão gerar frutos também. E aí aquele irmão recebeu esse ser glorioso que é o Espírito Santo de Deus, que foi enviado por ele, com esse fruto, com essas sementes, das quais nós iremos falar um pouquinho aqui, rapidamente. A primeira semente que havia nesse fruto é a semente do amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Se não fosse o amor, ele não teria enviado Jesus. Foi por esse amor, sem esse amor, ele não teria enviado Jesus. Lá em João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão extraordinária, tão grande, tão maravilhosa, que ele semeou, que ele entregou uma semente, o seu Filho Jesus. Para quê? Porque toda semente, ela é enviada, ela é plantada, como eu disse nas passagens de teologia, né? Toda a semente, ninguém planta uma semente sem necessidade, sem intenção de colher algo. E Jesus, o Filho de Deus, foi uma semente que Deus plantou na terra para colher muitos outros filhos, dos quais nós fazemos parte. Amém? E Deus enviou o seu Filho Jesus, semeou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas se torne filho de Deus também. Tenha vida eterna. Então, sem amor, se ele não tivesse amor, ele não teria feito isso. Sem amor no coração desse filho, não teria sacrifício. Ele não teria entregado a sua própria vida. Foi por amor também, por essa semente do amor, que ele plantou a sua vida. Ele semeou a sua vida. E foi por amor também que ele enviou o seu Espírito. É por amor que o Espírito de Deus habita no meu e no seu coração. Mas a Bíblia diz aqui, Paulo diz: se sois guiados pelo Espírito. Será que o Espírito de Deus habita em nós, mas ele não conduz a nossa vida? Nós vimos por 2 vezes aí que há a possibilidade, Paulo coloca a possibilidade
lá no versículo 25 fala também, se vivemos no Espírito. Então, se há amor em nosso coração, nós precisamos viver pelo Espírito, viver no Espírito, sendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Sem amor, não há sacrifício. Sem amor, é impossível semearmos essas outras sementes que esse Espírito trouxe para colocar em nosso coração. É o amor que nos move. E quando nós falamos de amor, queridos, geralmente vem à nossa mente um sentimento maravilhoso que nos move, que nos faz nos apaixonar por pessoas. Mas o amor, ele não tem a ver com sentimento, embora seja um sentimento extraordinário. Mas o amor fala de atitudes, fala de ações, muitas vezes sacrifícios. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, a prova não foi um sentimento, foi uma ação, foi um dar, foi um entregar. Então, muitas vezes, a gente não tem vontade de perdoar, né, Mariana? Às vezes, nós somos tão machucados, tão feridos, que não fica no nosso coração nenhum sentimento bom por aquele que nos machucou. Mas aí a Bíblia diz, olha, você precisa perdoar. E é este amor trazido por esse ser tão maravilhoso, que veio habitar em nós. É este amor, por este amor que nós precisamos andar no Espírito e perdoar o nosso próximo. E amar o nosso próximo, não é pelo sentimento. O sentimento, muitas vezes, por falta desse sentimento, nós pecamos. Nós queremos revidar. Mas nessa manhã o Senhor nos diz, ande no Espírito e ame e perdoe e tenha ações que demonstrem que você tem esse amor. O terreno do nosso coração precisa estar muito bem preparado para que essa semente trazida pelo Espírito Santo, ela possa germinar. E de que forma nós preparamos o nosso coração, o terreno do nosso coração? Através da oração, da leitura da palavra. Tudo isso prepara o nosso coração. Primeira semente é o amor. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 4 a 7, vai falar sobre o amor. Eu quero ler só de 4 a 7, que fala assim, como é que é esse amor, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Queridos, esse amor é o próprio Jesus. Ninguém consegue amar dessa forma. Só porque entendeu e eu vou amar desse jeito, se não tiver o próprio Deus dentro de si, o Espírito Santo. Só Ele nos faz amar dessa forma. Ninguém consegue. Ninguém consegue. É forte demais. Que coisa linda é perceber pessoas que têm um amor dentro de si. Um amor que vai além de qualquer compreensão humana. Que consegue perdoar, que consegue amar, mesmo sendo ferido, sendo machucado. Como tem sido a nossa vida? Nós estamos no início de um ano. De mais um ano da nossa vida. E a gente tem tantos projetos. Um deles é fazer exercício físico. Amanhã mesmo eu começo. Em nome de Deus. Começo assim, eu já faço. Pilates. Mas eu quero fazer mais. Amanhã eu vou para a academia. Já falei para a Anselmo, Ana Kaline, né? E amanhã nós estamos lá. Falei para eles, se vocês não quiserem ir, fica para trás. Eu vou. Amém. Se não quiser ir, vai assim mesmo.
Sigam meus bons. Então a gente precisa, queridos, a gente precisa, mas como a Fábio falou, exercitar também o nosso espírito. O Espírito Santo de Deus veio, ele é como um grande agricultor, ele veio para plantar no terreno do nosso coração todas essas sementes. Ele quer mover-se, ele quer agir. Nós precisamos andar no Espírito, nos movimentar nesse Espírito, no direcionamento desse Espírito. E a primeira coisa é amando. Primeiramente, a Bíblia fala que nós precisamos amar. Primeiramente, ele resumiu, Jesus resumiu todos os mandamentos, só que diz: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos amar a Deus, e se nós amamos a Deus, nós procuramos conhecer a sua vontade, nós procuramos conversar com Ele, gerar intimidade com Ele, e isso consequentemente vai fazer com que nós nos amemos a nós mesmos, porque nós vamos conhecer os planos de Deus para nós, nós vamos saber quem nós somos em Deus, e em Deus nós não somos quem nós pensamos ser sem Ele. E vamos amar também o nosso próximo. Não é fácil muitas vezes. Às vezes é tão difícil amar o próximo, né, irmão? Às vezes é tão difícil. Mas é preciso. A segunda semente, sim, só consegue semear o amor quem tem o Espírito Santo de Deus em si. Sem o Espírito Santo, como nós dissemos, né? Não tem como. Será que nós temos semeado esse amor no coração de Deus? Será que Deus tem recebido esse amor? Será que nós temos recebido, temos percebido que esse amor que o Espírito Santo trouxe, nós temos experimentado? O simples fato, se é que se pode dizer simples, né? De fazer um exercício físico é uma demonstração de amor por nós mesmos, por Deus, cuidar do templo do Espírito Santo de Deus. É uma demonstração de amor. A segunda semente é a alegria. Se temos a semente da alegria e a semeamos, nós não nos movemos pelas circunstâncias da vida, pois entendemos que fomos alcançados pelo amor de Deus, e isso torna a nossa vida mais alegre. Tem gente que fala assim: é tão bom, né, que esse casador com o Anselmo, porque ele está sempre alegre. Por que você pensa assim? É bom. Tem hora que ele não está tão alegre assim, irmãos. Tem hora que ele fica meio tristinho também. Mas eu admiro muito a alegria que Deus colocou no coração de Anselmo. Como ele enfrenta as dificuldades muitas vezes com graça. Tem hora que irrita um pouquinho. Porque tem hora que a gente quer falar sério, mas ele só brinca. Ele leva tudo na graça. Mas graças a Deus que ele está vindo. Graças a Deus. Porque não tem como não sorrir todos os dias com alguém que tem a alegria, que sabe semear a alegria, mesmo que muitas vezes a vontade é de fazer outras coisas, é de brigar. Mas aí para tudo ele tem uma piada, para tudo ele tem um motivo para sorrir. Todos os dias a gente sorri. Sorri até do que é para chorar, mas a gente sorri. A alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrem-se. A alegria do Senhor é a nossa força. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo disso. A gente vê lá que Paulo e Silas, na prisão, depois de serem açoitados, presos injustamente, lá na prisão, eles conseguem adorar ao Senhor, louvar, cantar louvores a Deus.
E por conta dessa atitude de alegria, a Bíblia fala que houve um grande mover naquele lugar. Eu me lembro que um dia, meu pai sempre foi um homem muito rígido, muito sério, de tudo dele era muito... Meu pai não foi de dar carinho, eu tive isso no final dos dias dele. E Deus preparou tudo, me levou para Brasília para experimentar isso que eu sonhava. Mas ele sempre foi muito rígido. Meu pai não era de dar carinho, de abraçar, de dizer eu te amo, não era assim. Mas eu me lembro que uma das demonstrações de amor do meu pai, que marcou a minha vida, foi quando eu já estava viúva, eu estava um dia chorando, com muita dor no meu coração. Estava lá na casa do meu pai, chorando, e ele chegou, deu um cheiro na minha cabeça e disse: minha filha, carrega a sua cruz com alegria. E aquilo marcou a minha vida. Então eu sempre gostei muito de cantar. Muitas vezes chorando, mas cantando. Numa demonstração de gratidão a Deus, chamando a alegria, chamando a alegria, chamando a alegria para dentro do meu coração, semeando a alegria. E é uma arma poderosa, a adoração é uma arma poderosa contra a tristeza, contra a dor. Então vamos semear a alegria. A terceira semente que o Espírito Santo trouxe para dentro de nós é a paz. Uma das sementes mais preciosas que Deus nos dá através do seu Espírito é a paz. Essa paz, a Bíblia diz que ela excede todo entendimento. Não dá para entender como que uma pessoa que está enfrentando situações tão terríveis, como também Paulo é um grande exemplo disso. Paulo, a Bíblia fala que ele foi açoitado de uma maneira tão intensa, que ele foi tido como morto, jogado lá fora da cidade. Mas ele se levantou e voltou para o mesmo lugar de onde ele havia apanhado, porque ele tinha que cumprir o propósito dele. E esse Paulo, ele transmitia paz, ele fala de paz de uma forma tão linda. Essa paz excede todo o entendimento. E queridos, não adianta a gente querer ter todas essas sementes aqui só na força do nosso braço. Eu sou crente, eu vou me esforçar porque eu preciso demonstrar paz, eu preciso demonstrar alegria, eu preciso demonstrar amor. Não. Tudo que nós precisamos é gerar comunhão, intimidade com Deus, considerar essa presença gloriosa do Espírito Santo de Deus em nós e gerar relacionamento com Ele, gerar relacionamento, conhecer, estar presente, onde houver cheiro de Deus, da palavra de Deus, a gente buscar estar. Por isso eu quero desafiar você mais uma vez, continuar desafiando, convidando você, esteja aqui amanhã. Quem puder, eu sei que algumas pessoas não podem, mas quem puder, venha amanhã, essa semana de oração. É tão bom, é tão bom. Eu sei que você ora na sua casa, mas como a senhora falou, é bom a gente estar aqui juntos, é tão gostoso, não? O dia é diferente. Então a gente precisa estar, fazer esforço. Numa semana dessas aqui, nós estivemos orando, a minha mãe já teve câncer, há um testemunho, minha mãe já teve câncer 3 vezes, câncer de mama. E aí ela começou a perceber na mesma mama um caroço crescendo, de novo. Eu disse, meu Deus, a 4ª vez. E aí nós trouxemos aqui e pedimos, foi na semana de oração que a gente começou a orar pela minha mãe, e ela fez todos os exames e não deu nada. Graças a Deus por isso. Deus ouve a oração. A gente sabe que Deus ouve a oração. A gente sabe que Deus continua sendo o mesmo. Por que muitas vezes a gente não faz isso? Por que muitas vezes nós não andamos no Espírito? O Espírito de Deus está em nós, dizendo, olha, está aqui o que você precisa, está aqui. As sementes estão aqui, prepara seu coração, ora. Cultiva o terreno do seu coração,
para que essa semente germine na sua vida, para que você experimente esse fruto. E quando nós plantamos uma semente, não é apenas um fruto que nasce, são muitos. A nossa é o abacaxi. O abacaxi só nasce um, né? As nascem mais. Não sei, mas eu só vejo um abacaxi. É por isso que a gente não pode ser abacaxi, eu só estou falando. Mas nós somos. O mundo precisa dessa paz. Cada vez mais. Cada vez mais. O mundo precisa dessa paz. Nós temos visto tantas guerras. Guerras internas. Guerras em família. O mundo precisa de paz. Nós precisamos semear a palavra que traz paz. Nós precisamos semear ações que produzem paz. Nós precisamos semear palavras que gerem paz no ambiente onde nós estamos. Já viu aquela pessoa que onde ela está, o clima fica leve. Quando ela fala, ela transmite paz. Assim como tem pessoas que quando fala, incomoda. Aquela pessoa que só reclama, que só murmura. Seja um mensageiro, um condutor da paz. Sejamos nós condutores dessa paz, mas ela precisa encontrar no nosso coração um terreno fértil, para que ela possa germinar e dar frutos. Você quer ter paz no seu coração? Você quer ser uma pessoa que transmita paz? Então cultive o terreno do seu coração todos os dias. Lembra que aquele que é a própria paz, ele enviou o Espírito Santo de Deus para habitar aí dentro do seu coração, e está com o fruto, com a semente da paz para plantar no seu coração, para que germine essa paz, para que as pessoas quando olham para você possam dizer assim: eu não consigo entender como você ainda transmite a paz vivendo o que você tem vivido. A quarta semente que o Espírito Santo traz para botar no nosso coração é a longanimidade, é a paciência. Ah, meu Deus, não sei você, mas eu preciso todos os dias desse fruto, todos os dias dessa semente. Paciência. Paciência fala da maneira de como nós reagimos às coisas que acontecem ao nosso redor. Ter paciência não é muito fácil também. A paciência requer do cristão confiança total em Deus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19, diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Mas geralmente nós somos prontos para falar. Tem gente que não quer muito ouvir, principalmente quando a gente tem razão. A gente quer falar, a gente quer responder, a gente quer mostrar que temos razão. Mas a Bíblia fala: escuta, primeiro, ouça, saiba ouvir até o final. Tem gente que não deixa você chegar ao final da sua frase, do seu raciocínio. Ele quer interpelar, ele quer falar, ele quer ter razão, ele quer mostrar a razão. Mas nós precisamos saber ouvir. Tardios para falar, espera o momento certo de falar. Tardios para irar-se. E nós só conseguimos isso também quando nós andamos e somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito da paciência, o Espírito da paz, o Espírito do amor, o Espírito da alegria. Quando nós somos guiados, conduzidos por Ele, não ignoramos a presença dEle na nossa vida. Então nós podemos transmitir todas essas coisas. Então essas sementes, elas germinam no nosso coração. O fruto, nenhuma árvore se esforça para dar fruto. Nenhuma árvore.
Ela apenas precisa ser cultivada, cuidada. Então, naturalmente, o fruto virá. Os frutos virão. Quanto mais nos enchemos do Espírito Santo, mais Ele nos capacita a semear com essa paciência, retirando de nós toda ira, todo desespero. A quinta semente que o Senhor nos desafia nessa manhã a gerarmos o fruto é a benignidade ou a amabilidade, sermos amáveis uns com os outros. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, diz assim: ao servo do Senhor, eu e você, não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Oh, meu Deus! Quem é que nunca briga? Se levantar a mão, pode até não brigar, mas está mentindo. Todo mundo tem hora que briga. Mas a Bíblia diz que ao servo do Senhor isso não convém. Como a gente consegue? É preciso ter a semente da benignidade, da amabilidade no nosso coração. Quem semeia a amabilidade no falar e no agir é quem é conduzido pelo Espírito Santo. Porque tem o entendimento de que ele foi amado primeiro. Eu tenho o entendimento que Deus me amou mesmo eu não merecendo. Eu não merecia o amor de Deus. Eu não merecia. Gente, quando a gente olha, às vezes eu paro para pensar, para olhar para dentro de mim e ver, meu Deus, tanta coisa, tanta imperfeição. Eu estou tão longe ainda daquilo que o Senhor deseja de mim. Embora a gente se esforce, a gente busque, mas ainda estou tão longe. Eu digo, Deus, há uma música que eu choro quando eu ouço. E diz, como podes me amar, mesmo sabendo que eu sou falho, sabendo que eu faço de errado? Como podes me amar assim? Que amor é esse? Que não considera que muitas vezes a gente fala mal de Deus com as nossas ações, a gente entristece o coração de Deus e ainda assim Ele continua nos amando, Ele continua sendo fiel, ainda assim Ele continua disponibilizando o Seu Espírito Santo para nos auxiliar. Toda vida tem valor para Deus. Todas as pessoas têm valor para Deus e deve ser tratada com amor e com compaixão. Todas as mesmas, essa pessoa aí, que às vezes você lembra assim, ai meu Deus, como é que eu vou ter compaixão com uma pessoa dessa? Mas todos nós precisamos de compaixão. Todo político precisa de compaixão. Tem uns que a gente fala, oh Deus, que o Senhor não manda logo, a gente não eleva não, porque Deus não vai levar, a gente pensa, né? Deus não vai levar para o céu, mas manda, Deus. Manda para bem longe. Tem hora que dá vontade de orar assim, né? Mas que a maior vingança do cristão, escuta, a maior vingança do cristão contra alguém enviado de Satanás para nos ferir, para nos machucar, a nossa maior vingança é que essa pessoa conheça Jesus e se entregue a Ele e se arrependa dos seus pecados. Essa é a maior vingança, porque a nossa luta não é contra essas pessoas. A nossa luta é contra todo o principado, potestade, é contra o demônio. Então a nossa vingança tem que ser contra ele. Se você quer se vingar contra o mal, então ande no Espírito. Sirva ao Senhor. Que o nosso maior pacto com Deus nesse ano de 2025 e para sempre seja: Deus, eu quero te buscar mais, eu quero andar mais no Espírito, eu quero conhecer mais, eu quero experimentar mais esse fruto
que o Espírito Santo trouxe para dentro de mim, com essas características tão maravilhosas. A sexta semente que nós vimos aí é a semente da bondade. A Bíblia fala também que Deus é bom. E é tudo que nós recebemos, tudo que Deus nos deu, foi através da sua bondade, da sua graça, que é um favor imerecido. Nós não merecemos nada. E tem pessoas que ainda ficam chateadinhos com Deus, porque não recebeu alguma coisa que pediu, como se estivesse merecendo tudo. Ah, por que Deus fez isso comigo? Mas por que Deus deixou alguém da minha família morrer? Mas por que eu tenho essa doença? Nós não merecemos nada. Mas a Bíblia diz que quem ama a Deus, aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o bem. É difícil de entender, muitas vezes é impossível entender. Mas entra a nossa fé para entender que todas as coisas, até aquilo que parece que só traz dor, mas tudo contribui de alguma maneira para o nosso bem. Para o nosso bem. A bondade gerada pelo Espírito Santo afasta do nosso coração o sentimento de maldade, da nossa natureza pecaminosa. Nós somos pecadores. Temos uma natureza má. Nós somos sempre, a nossa tendência é sempre para o mal, para falar mal do irmão, para ter ciúme, para ter vontade de nos vingar, para sentir ira, inveja. Só coisa ruim. Todos os dias, a nossa carne tende para o pecado. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele está em nós para nos ajudar a vencer tudo isso. Aleluia. Glória a Deus por isso. Temos o Espírito Santo. Semeamos sua graça, sendo bondosos para com os nossos irmãos. Ser bom. Se vingue daquele que te feriu, amando. Cada um dá o que tem. Se você tem bondade, você fala assim, dê bondade, dê amor. E a sétima semente é a semente da fidelidade. Somos frutos da fidelidade de Deus. A fidelidade em nossas vidas se torna concreta quando a palavra que recebemos de Deus ela é praticada. Nós precisamos ser fiéis a Deus praticando a sua palavra. Mas como nós vamos praticar a palavra de Deus se nós não conhecemos a palavra de Deus? Precisamos ter relacionamento com Deus através da sua palavra, lendo, estudando, ouvindo a palavra de Deus para conhecermos a sua palavra, a sua vontade e praticarmos. Isso demonstramos fidelidade. A fidelidade de Deus em nós nos torna pessoas diferenciadas neste mundo. Muitas vezes somos tidos como bobos, otários, como eu já ouvi. Mas nós precisamos permanecer fiéis. Onde há o Espírito Santo de Deus, não há espaço para mentira ou infidelidade. Como temos sido com os nossos amigos? Você conhece alguma pessoa que às vezes, quando está com alguém, ela se comporta de um jeito, mas quando está longe daquela pessoa, ela fala mal daquela pessoa? Será que nós não fazemos isso? Somos infiéis nos nossos relacionamentos. Gostamos de falar mal do outro, de criticar o outro, quando nós não estamos presentes. Nós precisamos ter muito cuidado e pedir a Deus, arranca de mim, eu sou mentiroso, eu sou mentirosa, eu sou ciumento, eu sou mau, eu sou infiel.
Me ajuda, Espírito Santo. O primeiro passo para nós mudarmos as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento, é reconhecermos que nós precisamos dessa mudança. Então, se você é um tipo de pessoa que semeia mentira, que semeia inveja, que semeia contenda, reconheça isso. E peça ao Espírito Santo de Deus que te conduza no caminho da verdade. Oh, queridos, nós ferimos o coração de Deus quando nós machucamos nosso irmão. Precisamos semear a fidelidade para com Deus, para com os nossos irmãos, para com a nossa família, para com os nossos amigos. Sermos fiéis, leais. Temos semeado a fidelidade no nosso meio. A oitava semente que o Senhor quer de nós nessa manhã, que nós plantemos e semeemos e geremos o fruto, é a semente da mansidão. Quando agimos com tranquilidade, tudo fica mais leve. Às vezes a gente precisa calar a boca, engolir o que dá vontade de falar, quando dá vontade de... É melhor... Eu lá em casa, o pessoal já sabe. Quando eu estou calada, silêncio, filho. Já sabe, se abrir a boca não vai ser bom. Então vai lá, vai eu. Fecha a boca. Porque eu sei que se sair não vai ser legal. Então espera o momento certo de falar. Às vezes eu fico tempos com um assunto para tratar com o meu amado esposo. Mas eu sei que se eu for falar sobre aquele assunto, movida pelo sentimento que está ali, não vai sair de uma forma muito legal. Então eu vou tratar esse sentimento primeiro, pedir ao Espírito Santo para tirar esse sentimento primeiro, e depois eu vou tratar do assunto com ele. Espero no momento certo. Nem sempre eu consigo fazer isso, mas às vezes eu consigo. Bem verdade que ele leva na graça. Eu fico tanto tempo me preparando para falar sério com ele, quando eu vou falar, ele faz maquiagem. Mas ele ouve. Então, às vezes, a gente precisa guardar. Quando o que está nos movendo é um sentimento que vai gerar atrito. Que depois a gente vai ter que pedir perdão. E quantas vezes eu tenho que pedir perdão, não perdoa? Eu falei, perdoa pela minha maneira de falar, quando eu não consigo aguardar o momento certo. Eu falo de uma forma explosiva. Me perdoe pela forma que eu falei. Então precisamos guardar a nossa língua. Porque diz, meu Deus, você já experimentou? Outro dia eu fiz isso, achei interessante. Eu fiquei na frente do espelho, coloquei a minha língua para fora, fiquei olhando. A gente não consegue paralisar a nossa língua. Ela fica tremendo o tempo todo. Vocês já observaram isso? A Bíblia diz que quem consegue controlar a língua do espelho, eu li esse texto e fui para frente do espelho. Não dá, ela fica tremendo o tempo todo. Que negócio descontrolado é esse, a nossa língua? Quem consegue controlar a língua, consegue controlar qualquer coisa. Mas não é só dessa forma, não. É controlar a língua, é falando na hora certa, é falando a palavra certa, para a pessoa certa. Tenha cuidado também com quem que a gente fala, né? Às vezes, se o seu irmão te feriu, não vai falar para o outro, vai falar com ele. Irmão, olha, eu fiquei triste com aquilo que você fez. Eu não achei legal. Outro dia eu chamei uma irmã aqui, e seu irmão, eu fiquei uns dias me preparando para falar, porque ela fez algo que eu fiquei muito triste. Aí eu fiquei um tempo guardando, né? Me ajuda a falar com essa pessoa. Um dia eu chamei e falei, irmã, sabe aquele dia? Eu fiquei tão triste que você falou aquilo. E aí ela pediu desculpa e ficou tudo bem, graças a Deus. Então a gente tem que fazer isso. É fácil? Não. Mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda. Então fala primeiro para ele, o Espírito Santo, eu estou com tanta raiva. Espírito Santo, se eu pudesse, eu matava a pessoa agora. Meu sentimento é esse, me ajuda. E ele vai nos ajudar. Amém?
Amém? Falei já sobre a 8ª semente. Eu quero só ler lá em Tito capítulo 3, versículo 2, a respeito de mansidão. Diz assim: não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Meu Deus, nos ajuda. E a 9ª semente é o domínio próprio. O mundo nos oferece todos os dias oportunidades que pretendem nos tirar dos caminhos do Senhor, de a gente agir de forma descontrolada. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe esse crente que está aí do seu lado? Sabe você, esse comportamento seu? Olha, se você tivesse o espelho agora e pudesse olhar para a sua cara, meu Deus, você tem uma cara de tão crente, de tão santo, de tão santa, de tão puro, de tão bom, de tão manso. Essa mesma pessoa maravilhosa, crente em Jesus Cristo que está aqui, precisa estar se comportando dessa forma em qualquer lugar. Mas às vezes a gente pensa que tem que ser assim só aqui na igreja, só na frente dos irmãos, só na frente do pastor. Não, em todos os lugares. Não é fácil, querido. Nós precisamos andar no Espírito além desse ambiente, em todos os lugares em que estivermos. Que esse ano de 2025 seja o ano em que a gente mais vai andar no Espírito Santo de Deus. Seja o ano em que Ele mais vai ter o controle das nossas vidas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Lá em Tessalonicenses capítulo 4, versículo de 4 a 5, diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão e desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. O domínio próprio faz parte do conhecimento das nossas limitações. Nós precisamos saber que nós somos limitados, que a nossa tendência é para o mal, que nós temos uma natureza pecaminosa, somos fracos, dependentes da misericórdia de Deus. Devemos andar sempre no Espírito, em sintonia com o Espírito Santo. Quando nós temos esse entendimento, nós precisamos andar em sintonia com o Espírito Santo de Deus todos os dias, Espírito Santo, me ajuda. Veio um sentimento ruim, conversa com o Espírito Santo, peça a Ele para te controlar. Saiba ouvir, saiba falar, tenha consideração pelo outro. Você não é mais importante diante de Deus, independente da posição que você tenha. Ninguém é mais importante para Deus. Saiba valorizar o outro, saiba ouvir, saiba demonstrar, saiba ter misericórdia para com o outro. Que possamos viver sempre cheios do Espírito Santo e que Ele nos ajude a semear, a preparar o nosso coração, o terreno do nosso coração, para que todas essas sementes germinem e gerem muitos frutos, que sempre qualquer pessoa olhar para nós perceba o Espírito Santo de Deus transbordando em nós. Sejamos condutores desse fruto que mata a fome, que sacia a sede